Então a gente pode ver mais um exemplo agora em que a gente está usando independência. E a gente vai usar agora o teorema de Bayes para variáveis que são independentes dado uma outra variável. Então o que a gente tem aqui? A gente tem que x1 e x2 são independentes dado y e que, dado o valor de y, cada um dos x's é uma Bernoulli y e o y é uma beta AB. E a gente quer saber qual é a distribuição de y, dado que o x1 é x1 e o x2 é igual a x2. Então, claramente aqui a gente tem a densidade de x dado y, e a gente quer achar a densidade de y dado x, que é um exercício típico de teorema de Bayes. Mas vamos ajeitar esse exemplo na lousa. Então, vamos apagar isso aqui. E o que o enunciado diz para a gente? O enunciado diz para a gente que o f do y o y é uma beta, né? Então isso aqui vai dar beta menos 1 de AB, x elevado, y elevado a menos 1, 1 menos y elevado a b menos 1, vezes a indicadora, que o y está entre 0 e 1. E a gente viu que o xi dado y igual a y é uma Bernoulli y. E da mesma forma, o x1 e o x2 são independentes dado y. E às vezes a gente escreve aqui da seguinte forma essa informação, que o x1 e o x2 são independentes dado y. Então a gente pode começar escrevendo a densidade conjunta do x1 e x2. Né? A gente pode escrever o f de x dado y. Isso pela definição de independência condicional. Isso vai dar f de x1 dado y vezes o f de x2 dado y e daí o que a gente vai ter? A gente pode substituir as expressões que a gente tem. Então, o f de x1 dado y vai dar o quê? Vai dar y elevado a x1, 1 menos y elevado a 1 menos x1. E daí aqui a gente vai ter y elevado a x2, 1 menos y elevado a 1 menos x2, vezes uma indicadora aqui, que o x1 e o x2 estão bem definidos. Quer dizer, a indicadora aqui, o x1 é o valor 0 ou 1, e o x2 assume o valor 0 ou 1. Tá bom. E daí a gente está vendo que a gente pode agrupar vários desses termos, e vocês vão ver que a gente vai cair numa expressão que é muito parecida com expressões que a gente já tinha obtido no exemplo discreto anterior. Então a gente tem y elevado a x1 mais x2, vezes 1 menos y elevado a 2 menos x1 menos x2, vezes aquela indicadora ali que a gente já tinha escrito antes. Então essa parte aqui a gente já usou em um primeiro exemplo que a gente viu para discutir independência, só que substituindo o y por um t. Então nota que a gente tem o f de x dado y aqui, e a gente tem o f de y. E a gente quer o f de y dado x. Então a gente sabe que a gente obtém o f de y dado x usando o teorema de Bayes. Mas nota que até aqui a gente usou tudo que a gente tinha nessa aula, que é independência. Agora a gente vai usar uma propriedade da aula passada, que é o teorema de Bayes. Então como que a gente vai usar o teorema de Bayes aqui? A gente quer obter o f de y dado x,
E isso aqui, pelo teorema de Bayes, vai ser o f de y vezes o f de x dado y sobre a integral f de y, f de x dado y, dy. Então agora a gente pode substituir os valores que a gente obteve antes. Isso aqui vai dar beta a menos 1 de AB, y elevado a menos 1, 1 menos y elevado a b menos 1, vezes y elevado a x1 mais x2, 1 menos y elevado a 2 menos x1 menos x2, vezes algumas indicadoras aqui que a gente vai simplesmente deixar elas desse jeito, sobre a integral dessa mesma função aqui. E nota que a constante corta. E daí a gente pode agrupar alguns desses termos. Então a gente vai agrupar no próximo. Só que nota que a gente tem o y elevado a menos 1 aqui, que vai agrupar com y elevado a x1 mais x2. E da mesma forma a gente tem o 1 menos y elevado a b menos 1, que vai agrupar com 1 menos y elevado a 2 menos x1 menos x2. Então o que vai acontecer? A gente vai ter aqui igual a y elevado a mais x1 mais x2 menos 1 vezes 1 menos y elevado a b mais 2 menos x1 menos x2 menos 1 vezes aquela indicadora sobre a integral de y elevado a mais x1 mais x2 menos 1 menos y b mais 2 menos x1 menos x2 menos 1 dy. Tem uma indicadora aqui também. Como que a gente resolve essa integral? A gente nota que aqui a gente tem o núcleo de uma beta. Então, e uma beta com quais parâmetros? A mais x1 mais x2 e b mais 2 menos x1 menos x2. Então, se a gente simplesmente pegar essa expressão e multiplicar por beta menos 1 de a mais x1 mais x2, b mais 2 menos x1 menos x2, e é claro, eliminar a constante. Então, vamos chamar isso aqui de c. Então, a gente multiplica por c e coloca c a menos 1 aqui. E a gente sabe que essa integral com essa constante aqui, ela vai dar igual a 1. Então, vai sobrar simplesmente essa constante c elevado a menos 1, só que está dividido por ela. Então, dividir por c elevado a menos 1 é a mesma coisa que multiplicar por c aqui. Então, se a gente substituir, a gente vai descobrir que o f de y dado x é igual a beta menos 1, já mais x1 mais x2, b mais 2 menos x1 menos x2, y elevado a mais x1 mais x2 menos 1, vezes 1 menos y elevado a b mais 2 menos x1 menos x2 menos 1,
E sobrou aqui uma indicadora que eu não estava escrevendo, que o y está entre 0 e 1. E, portanto, a gente acabou de descobrir que y dado x é uma beta a mais x1 mais x2, b mais 2 menos x1 menos x2, que é um exercício que vocês vão também resolver novamente em inferência bayesiana, mas que a gente aqui está conseguindo usar vários conceitos de probabilidade 2 para resolver eles. A gente usou independência condicional e a gente usou teorema de Bayes. Então, no próximo slide a gente vai falar e no próximo vídeo a gente vai falar de algumas propriedades de independência condicional e de independência.